Seja bem-vindo a mais uma aula e depois que você finalizou toda aquela composição da simbologia de rótulos, nós finalmente podemos ir para o nosso compositor de impressão. No compositor de impressão é onde de fato nós vamos montar o nosso mapa. Então como que nós acessamos essa ferramenta? Bom, essa ferramenta é acessada por meio de uma guia, que eu vou mostrar para vocês agora. Então, como que nós acessamos essa ferramenta? Aqui, nessa barra superior, você tem este ícone ao lado do ícone que você usa para salvar o seu projeto, que é de adicionar um novo compositor de impressão. E aqui você clica, tá? Pode clicar sobre ele e você vai dar um mapa, um nome para o seu mapa. No caso, eu vou dar o nome aqui como mapa mesmo e assim podemos seguir. Aqui tem alguns aspectos interessantes sobre o compositor de impressão. O compositor de impressão, você pode trabalhar em diversos formatos. Aqui tem A4, A3, A2, A1, A0, B6, B5, enfim, o que você achar mais pertinente para você. E também a orientação, tá? Tanto no modo paisagem quanto no modo retrato. Nós iremos trabalhar aqui no modo paisagem só para ficar mais didático, beleza? Para poder compor aqui com vocês, mas nada te impede de trabalhar no modo retrato, beleza? Então vamos lá. Qual é a primeira configuração que deve ser feita aqui e que ninguém se atenta? Quando você faz simplesmente a inserção do seu mapa aqui, que eu já vou te ensinar, tá bom? Não fica... quando você faz simplesmente isso aqui, você tenta ajustar no cantinho aqui assim, e depois aqui assim, pode ser que fique bonito? Pode ser, né? Para você tá bonito? Pode ser que esteja. Pode ser que realmente esteja? Também pode. Só que você não sabe, né? Você não sabe se está nas margens corretas. Então, manter a margem é muito importante. Ainda mais quando você está fazendo algum projeto que requer que a sua margem tenha uma margem específica, né? Então, como que você faz isso? Você dá um clique sobre a sua tela, tá? Clica aqui, e aí você vem aqui em guias. Em guias você vai adicionar duas, tá? Duas aqui e duas aqui, beleza? Como que a gente faz? Essa primeira é a guia superior. Então, vamos atribuir uma guia de 5 centímetros. Adicionei uma guia de 5 milímetros. 5 milímetros adicionados. E aqui embaixo, como que a gente faz? Bom, vamos pensar um pouquinho. Se uma folha A4 ela tem 210 por 297, então significa que 210 menos 5, 205. Então vai aparecer embaixo a nossa guia com 205 milímetros a partir do zero, entendeu? Não é a partir daqui, é a partir daqui contados mais o limite. Então 205. Aqui novamente, né? 5 para a gente atribuir a margem esquerda e aqui 297 menos 5, 292. Fechou? Então assim que a gente adiciona as nossas margens, a nosso compositor de impressão. Agora sim, nós faremos a inserção do nosso mapa. Como que nós fazemos a inserção de um mapa aqui dentro do QGIS? Através desta ferramenta aqui, essa ferramenta aqui, que é adicionar um novo mapa ou adicionar mapa. Você clica e aqui você vai clicar com o botão e você vai arrastar, tá? Clica, segura e arrasta. Você pode arrastar. E o legal agora, como você tem as suas margens, ela segura um pouquinho, tá vendo? Ela não deixa você ultrapassar essa linha, tá? Então, quando você faz isso, basta você dar uma organizada. Eu vou trabalhar aqui dessa forma, tá? Eu acho que vai ficar bacana isso aqui, desse tamanho e beleza. O que a gente precisa fazer aqui agora? Agora a gente precisa organizar, né? Primeiro vamos organizar e entender quais são os componentes de um mapa, né? Existem alguns estudiosos que dizem o seguinte: o mapa deve ter alguns componentes que são eles: título, legenda, escala, orientação e projeção. Beleza? Então essas são os principais aspectos que você deve levar em consideração. Eu divido de uma delas, que é o título, tá? O título, na minha humilde opinião, ele não é um fator obrigatório dentro de uma composição de um mapa, a depender do objetivo desse mapa. Por exemplo, se nós estamos trabalhando com um mapa técnico, né, um mapa para licenciamento, para estudo ambiental, enfim, é óbvio que esse mapa precisa de um título, né, até porque você precisa identificar o que é aquele estudo. Mas imagine que você está fazendo um TCC, uma dissertação, uma tese e você, ao longo do texto, já vem discorrendo sobre a figura que você está mencionando. Você, no rodapé dessa figura, dá um nome para essa figura, você já fez toda a indicação dessa figura no texto, você tem a necessidade de colocar o nome da figura na figura de novo, se torna redundante. Então, por essas e outras opiniões, e por essas e outras razões, eu não acho que é obrigatório um título no mapa. Para plantas, sim. Plantas, sem problemas. Agora, para mapa, ainda mais mapa ilustrativo, né? Mapa, não vejo essa necessidade. Mas, né, cabe a cada um trabalhar da forma que acha mais conveniente. Eu
aqui para efeito exemplificativo nesse mapa, irei trabalhar com o título só para demonstrar para vocês como vocês fazem essas inserções também, beleza? Mas na minha opinião não é obrigatório. Enfim, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui agora? Bom, como o nosso município é o nosso foco, a gente vai dar um zoom. E como que a gente dá um zoom nesse município? A gente pega aqui com esse botão, né, aqui, a gente seleciona o mapa e com esse outro botão aqui, que é o mover o conteúdo do item, a gente clica sobre ele e a gente dá um clique sobre o mapa e a gente agora tem a função de movimentar essa camada, beleza? A gente pode movimentar e com o scroll do mouse, aquela bolinha do mouse, você consegue dar zoom arrastando para cima e retirar o zoom arrastando para baixo, beleza? Ele demora um pouquinho para movimentar porque é uma base de dados muito grande. Como que você dá um zoom mais tranquilinho sem forçar tanto? Você segura o Ctrl, tá? E ele vai aumentando devagarzinho, tá? Aí você pode ir rodando aqui tranquilo que ele não vai dar problema, tá? Eu vou aumentando um pouquinho e beleza. Pronto, agora eu tenho aqui o município de Altamira com o seu devido zoom, né? Agora, nós iremos fazer uma segunda composição. Qual é essa segunda composição? Bom, vamos fixar o nosso segundo mapa. Esse segundo mapa ele vai compor uma informação também importante, que é a do estado e do Brasil, tá? Então eu vou adicionar um segundo mapa aqui, só que primeiro eu vou fazer uma pequena alteração aqui. Eu vou simplesmente arrastar isso aqui um pouquinho para baixo, tá? Você pode fazer isso ou não, fica a seu critério. Isso aqui também vou arrastar um pouquinho para baixo. Por que, Matheus, você está fazendo isso? Porque aqui é onde eu vou inserir esse título para esse mapa, beleza? Então eu vou inserir esse título para esse mapa. Então, como que a gente vai fazer isso? Daqui a pouco a gente vai para lá, mas vamos dar seguimento aqui. Então, beleza. Vamos dar só um zoom aqui, tá? Vou dar um zoom aqui também nesse mapinha para a gente pegar o Brasil. Aqui eu também divido de algumas ideias. Muitas pessoas sentem a necessidade de incluir 3 mapas. Por exemplo, um mapa para o município, outro mapa pequeno para o estado e outro mapa menor ainda para o Brasil. Eu entendo que isso, se fosse numa situação muito específica, é sim importante trabalhar com 3 níveis de mapa. Só que, pensa comigo, aqui a gente já está trabalhando em um mapa, o Pará que tem proporções gigantescas, Altamira que também tem proporções gigantescas. Então, qual que é a necessidade de a gente fazer 3 mapas? A gente consegue visualizar o Pará aqui nitidamente, sem problema algum, e também consegue visualizar Altamira sem problema algum. Então, se você acredita que realmente tem a necessidade de a gente trabalhar com 3 mapas, na minha opinião, não. Tá? Entenda que a construção de um mapa ele é totalmente arbitrário. Não existe regra para a construção de um mapa. É o que você entende que se torna mais visual e, ao mesmo tempo, se torna mais elegante também. Não tem a necessidade de você carregar um mapa com informações desnecessárias. Beleza? Você tem que entender isso. Então, para esse mapa em específico, a gente vai trabalhar aqui com esses 2 mapas apenas. Caso você sinta a necessidade de trabalhar com 3 mapas, fique à vontade para trabalhar. Mas está faltando muita informação aqui ainda, né, Matheus? Tá faltando bastante informação. Bom, a principal delas, que não pode faltar de modo algum, é a coordenada, né? Então, como que a gente insere as coordenadas? Você vai clicar com essa guia aqui selecionada, olha, você vai selecionar essa terceira caixinha, tá? Que é o selecionar ou mover item. Você vai selecioná-lo. Com o botão direito, você vai clicar em propriedades do item. Seleciona propriedades do item, você vai descer um pouquinho e você vai em grades. Grades, você vai clicar em grades, você vai adicionar de novo uma segunda grade e agora na grade 1 você vai entrar para modificar. Você vai entender o porquê daquela segunda grade, tá? Nessa primeira grade, nós vamos definir os intervalos das coordenadas. E aqui muita gente quebra a cabeça. Nossa Senhora, muita gente não entende o porquê e o que significa esses intervalos. Bom, esses intervalos aqui, eles basicamente são os intervalos dos graus ou dos metros. Lembra lá no início que eu falei que nós estávamos trabalhando com um projeto do tipo do sistema de referência de coordenadas geográfico? Ou seja, o intervalo que eu vou inserir aqui é o intervalo em graus. Se eu estivesse trabalhando com um sistema de referência de coordenada projetado, esse intervalo seria em metros. Então, entende que à medida com que o meu projeto ele se delinea, eu preciso entender o que eu tenho que trabalhar aqui. Então, vamos lá. Imagine se eu colocar aqui 250 graus. Você acha que vai aparecer a feição? Não vai. Por quê? Porque uma amplitude de 250 graus é gigantesca.
Então a gente precisa pensar um pouquinho na hora de colocar isso aqui. Então, por exemplo, vamos colocar 3 graus para a gente ver como que fica. 3 graus já ficou legal, mas ainda ficou um pouquinho deslocado. Se a gente colocar 3.1, 3.1 já melhorou um pouquinho. 3.3 já saiu um pouquinho de novo. 3.2. Olha, 3.2 já começou a aparecer uma terceira ali. E se a gente mudasse isso aqui para 4 graus? Já fica mais esquisitinho. Não fica legal. 5 também não fica legal. Então, se a gente coloca, por exemplo, 2.8. 2.8 também... coloquei 3.8. 2.8. Olha, 2.8 ficou mais interessante. Ainda assim, cabe análise, cabe ajuste, tá? Mas a gente vai mudando isso aqui aos poucos. Olha, 3.5, 2.8.5, 2.2... Achei um que ficou legal. Ainda cabe mais isso aqui, se fica ali ajustando para ficar certinho, beleza? Você também pode fazer simplesmente isso aqui. Depois que você chegou numa espessura que fica legal, você pode voltar aqui para o mapa e ajustar aqui um pouquinho, tá? Para ficar mais ajustadinho. Pronto, fiz um mínimo ajuste que não mudou nada e já ficou centralizadinho. Eu defini para X, agora eu defino para Y também, vou colocar a mesma coisa só para ver como é que fica. 2.6, vamos ver 2.6. 2.6. Vou manter o 2.6 aqui. Entendeu que isso aqui são graus. Tá? Se isso aqui fosse metros, eu deveria colocar aqui numa escala gigantesca, a coisa de 1.000 metros, 2.000 metros, 3.000, entendeu? Então, você tem que entender qual é o tipo de dado que você está trabalhando. Aqui existem vários métodos para você trabalhar isso aqui agora. A primeira delas tá vendo que tem um monte de linha na frente do seu mapa? Isso aqui atrapalha a visualização, pelo menos me incomoda. Então, como que eu gosto de trabalhar? Ou eu trabalho somente com apenas molduras e anotações, que aí vai me retornar somente as coordenadas, ou eu trabalho ainda assim com essas linhas internas, mas essas linhas com uma grafia bem fininha. Então, eu vou colocar 0.03, por exemplo. Olha, ficou bem sutil, tá vendo? Bem sutil mesmo. Não fica incomodando. Posso reduzir até para 0.02, por exemplo, que eu ainda consigo ver e ainda me dá esse aspecto interessante. Tá bom? Então, o que a gente faz? Beleza, definimos como 0.02 ali, deixei aqui na linha de estilo, tá? Não esqueça, foi aqui. E agora, qual que é a próxima etapa? Agora a gente vem para a moldura. Essa moldura existem várias. Tem muita gente que gosta de usar essa aqui, né? Essa zebra. Eu, particularmente, eu não gosto, tá? Eu não gosto de utilizar. Essa zebra náutica também. Essas linhas exteriores também bem bacana, caso você queira trabalhar. Essa linha de borda eu utilizo também, você vai entender daqui a pouco. Mas o que eu vou utilizar mesmo aqui são as linhas interiores. Olha só, nas linhas interiores eu vou colocar aqui um pouquinho, vou aumentar um pouquinho, vou deixar 2.5, só para ficar um pouquinho maior mesmo. Ele percebe que ele ficou ali os ícones, né? Onde está a marcação da coordenada. Por quê? Porque eu introduzi esse estilo aqui de moldura interna, tá bom? Descendo mais um pouco é onde a gente vai inserir as nossas coordenadas de fato em desenhar coordenadas. Beleza. Matheus, a coordenada está para fora, não está legal. E ela também está saindo para fora do mapa ali na esquerda. Não vai ficar bom isso aí. Realmente, não vai. Então, o que a gente precisa fazer? Aqui, ó, em fora de quadro, a gente coloca dentro do quadro. Na direita, dentro do quadro também. Todos, se a gente configurou de um jeito, a gente configura todos, né? Porque senão vai ficar esquisito. Então, todos a gente configura dentro do quadro. Está tudo dentro do quadro agora. Você pode ainda... Peraí que aqui eu percebi uma informação que ficou cortadinha ali o município de Altamira. Só um segundo. Aí, ó. Beleza. Aqui agora a gente pode mudar a orientação. Por exemplo, o do topo, se eu quisesse colocar esse topo, por exemplo, na forma ascendente daquele modo, eu também poderia. A base do mesmo modo. Então vamos colocar esses dois de forma ascendente. Só que essa fonte está muito carregada ainda, né? Você concorda? Então eu vou reduzir a precisão para 2, tá? Aqui na última linha eu reduzo a precisão do meu rótulo, ó, posso colocar quantas precisões eu achar pertinente, obviamente isso vai ficar muito esquisito, mas eu vou deixar com 2 e na fonte eu vou colocar uma fonte mais pequena, tá? Eu vou colocar essa mais simples e vou reduzir o tamanho. Você pode reduzir o tamanho dela clicando aqui em cima, tá? Clicando e reduzindo aqui, ó. Então eu vou deixar 5, porque isso aqui, gente, é só para poder dar a noção de coordenada, tá bom? Não é para você deixar gigantesco não, porque senão acaba poluindo o seu mapa, tá? E acaba ficando feio. Então, deixa aqui desse modo, beleza. O que a gente precisa fazer agora? Nessa grade, mais nada. Então, você vem de novo para essa ferramenta aqui, clica e você vai voltar aqui em grades, tá? Ou com o botão direito, propriedades do itens, grades, e agora na grade 2. Lembra que a gente criou duas? Vamos na grade 2 e agora em moldura a gente vai colocar a linha de borda. Pronto, colocamos as linhas de borda. Olha como que ficou bacana isso aqui. Se você quiser trabalhar com linhas externas, com os rótulos externos,
tranquilo, perfeito, sem problema. Só que você precisa considerar isso aqui, tá vendo? Eu coloquei o meu mapa exatamente em cima do limite das minhas margens. Então, se eu quiser trabalhar com essa linha aqui, com essas coordenadas para fora, eu preciso trazer esse mapa um pouquinho para dentro, entendeu? Então, lembre-se disso, para não ficar também extrapolando as suas margens. Fechou? Só isso por enquanto. O que a gente vai fazer aqui agora? Olha uma informação que a gente tem que se atentar a tudo quando estamos confeccionando um mapa. Tá vendo parar aqui dentro? Esse parar tá aqui desnecessário, não era para estar aparecendo, vai confundir a informação. Né? Então, o que a gente vai fazer? Olha, aqui entra uma etapa já que você começa a configurar as suas informações. Tá? Então, aqui ó, eu vou tirar o BRF-UF. Tá? Por quê? Porque ele está trazendo uma informação que eu não quero. Mas eu vou apagar aqui? Não, não é assim. A gente vai vir aqui, a gente vai nos rótulos individuais, vai tirar os rótulos, vai aplicar. Isso aqui é só temporário, só para a gente salvar. Tá? Agora sim, eu posso vir aqui, com esse botão, eu clico e eu posso clicar sobre a tela que ele vai atualizar a camada em específico. Tá? E eu volto para aquele, clico aqui de novo para poder selecioná-lo e eu venho aqui ó, em camadas e travo essas camadas. Agora o parar não está mais aparecendo aqui e era isso que eu queria, entendeu? E agora eles estão aparecendo aqui. Só que se eu dar um clique por cima, eles vão sumir porque eu tirei lá. Sumiu tudo, tá vendo? Não é isso que eu queria. Então a gente volta para lá, a gente vem aqui em BRF-UF, rótulos individuais, ele já vai manter aquela mesma estrutura. Eu só vou tirar aqui o buffer, que eu não gosto realmente de usar o buffer, tá? Só estava mostrando para vocês como que funciona. Então, beleza. Atribuímos ali, agora voltamos para cá. Beleza. O que a gente vai fazer agora? Aqui a gente pode dar um zoom, né? Um pouco maior. Opa, a gente pode dar um zoom aqui, clicando, dando um zoom, né? E buscar o estado. Ou a gente pode trabalhar daquele modo que eu falei para vocês, somente aqui. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer. Deixa eu só organizar. E beleza. A gente pode ainda reduzir ainda mais esses rótulos, né? Esses rótulos estão grandes ainda, porque está sobrepondo alguns estados. Até que a visualização aqui está bacana, mas lá não está. Então, se a gente reduzir isso aqui, vamos pensar aqui numa redução, por exemplo, para 3, para 4, né? Para ficar mais bacana. Vamos ver como que fica lá. Olha, já melhorou bastante. Tá vendo que já não ficou mais sobrepondo as informações. E isso ajuda bastante a gente. Beleza, já temos aqui. Mateus, agora eu preciso de novo inserir todas aquelas coordenadas. Isso é outro ponto que eu divirjo bastante de outros profissionais. Porque eu vou ter que inserir as coordenadas aqui se eu já inseri aqui. Esse aqui é o meu ponto de ilustração de fato e aqui é só uma planta de situação. Então, na minha visão, não tem necessidade de incluir as coordenadas. Você pode trabalhar aqui com 2 grades? Pode, para o seu mapa ficar de novo estético, né? Vamos trabalhar aqui com 1, por exemplo. Vou colocar 1 grau aqui só para a gente ver. Vou colocar 5 graus aqui só para a gente ver. 10. Trabalhar com 10 graus. Trabalhar com 10 graus também. Trabalhar com 15 aqui, só para reduzir um pouco. E aí agora eu preciso mostrar? Não. Se eu não quero mostrar as minhas grades, eu deixo aqui apenas molduras e anotações. Ele já vai tirar, tá? E agora sem moldura, eu coloco a moldura, a linha interna. Na linha interna, agora eu reduzo isso aqui bastante, né? Posso reduzir bastante ali, só para ficar os pontinhos mesmo. E posso também reduzir aqui a espessura, deixar 0.1 para ficar bem sucinto, bem pequenininho. E é isso, tá? Eu não preciso colocar coordenadas, porque na minha visão não faz sentido. Mas eu posso vir aqui, como eu criei 2 grades, na segunda eu coloco a linha de borda. Uma grade para atribuir coordenada e outra para a linha de borda. Aí já fica mais estético, tá vendo? Então fizemos as primeiras configurações do nosso mapa. Na aula 2 eu vou continuar, porque senão fica muito extenso, muito cansativo.